Eu passo a palavra ao doutor Bruno de Albuquerque Batista, advogado na área de direito previdenciário, que vai, diante dessa dinâmica de debate, vai fazer uma defesa, eu acredito, do segurado. É também tesoureiro da OAB Pernambuco, pós-graduado pela Escola da Magistratura, SMAP, Pernambuco, professor também, com larga experiência na docência. Com a palavra, doutor. Boa noite a todos. Vou primeiro tentar me livrar do cacoete de advogado. O advogado vê uma tribuna assim, quer ficar logo em pé, advogado político, né? Vê uma tribuna assim, já quer ir para lá, eu vou falar sentado aqui para seguir os moldes aqui da vida jurídica. Quero dizer inicialmente que tanto o Dr. Carlos Wagner quanto o Dr. Marco Bruno seguiram. Vamos ficar para frente. Seguindo rigorosamente o que o Código de Processo Civil manda. A Fazenda Pública é cheia de privilégios, né? Prazo em dobro, em quádruplo, intimação pessoal. Aqui também eles vieram em dobro, quantitativamente e qualitativamente, né? Então ele já começa a desvantagem. Como bom pernambucano que sou, daqueles que se orgulham das coisas mais esdrúxulas que o nosso Estado tem, bairrista, megalomaníaco, né, do tipo que se orgulha da maior avenida em linha reta do Brasil, se orgulha de até Tubarão está se orgulhando ultimamente, né? Eu ficava imaginando por que o Rio Grande do Norte, um estado territorialmente menor assim, que Pernambuco, é uma população menor também, tinha tantos talentos assim jurídicos. Eu atribuía isso talvez genética, aí, câmera cascudo que vocês têm, alguma coisa desse tipo assim, mas veja que não é só isso. Eu acho que eventos como esse, que fomentam assim, a discussão, que fomentam o debate, algo que já ultrapassou inclusive a fronteira do Rio Grande do Norte, lá em Pernambuco nós já ouvimos falar muitas vezes aqui do Quinta Jurídica, já tentamos inclusive copiar, não com muito sucesso, eu confesso, lá realmente não progrediu com uma longevidade que já tem esse programa aqui. Mas vejo que é por conta disso, dentre outras coisas, que o Rio Grande do Norte se destaca tanto. E espero que não tenha nenhum pernambucano me assistindo, mas senão amanhã, quando chegar no aeroporto, vai ser recepcionado, igual os times de lá quando perdem, que é comum também. Mas o Rio Grande do Norte sem sombra de dúvida, o Estado, eu que já atuo na Justiça Federal há alguns anos, é o Estado que mais se destaca na quinta região, tanto lá no Tribunal, como também na Justiça do Primeiro Grau. Nós ficamos aqui, pelo menos o nosso consolo é que certamente depois vocês terão que dividir magistrados assim conosco lá em Pernambuco, quando eles vão para o tribunal, então eles viram um pouco pernambucanos também, né, quando chegam lá no tribunal. Então isso daí também que nos consola um pouco com relação a isso. Então eu quero parabenizar e agradecer pelo convite de poder participar, de poder conversar com vocês aqui na Quinta Jurídica. Parabenizar aqui meus colegas advogados, Alessandro e Fábio, pela exposição. Quero dizer que temos mais pontos de convergência do que de divergência na realidade. Nunca vi os meus colegas procuradores federais como adversários, a gente sempre somos partícipes desse processo complicado de fazer justiça, né, que os magistrados também são parte fundamental, né, somos todos parte nisso, e eu levo muito a sério essa questão de que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então isso daí é algo que eu sempre, desde o início da minha carreira, eu levo isso muito a sério. Então sempre, eu acho que o objetivo nosso, de todos nós, quando estamos no processo, é tentar fazer justiça. E eu fico às vezes dividido, eu fui convidado nesse ponto para realmente trazer a visão do advogado militante, do advogado que está lá com um segurado, né? Mas às vezes eu fico me sentindo como aquela serpente de duas cabeças, assim, tem aquela do mal e do bem. Né? Ao mesmo tempo que eu tenho que fazer uma defesa intransigente do segurado, do meu cliente, eu como cidadão, como um estudioso inicial de direito previdenciário, tem alguns pontos que me preocupam também e que fazem com que tenhamos aí esses pontos de convergência. E sobre isso que eu queria falar um pouco para vocês. Eu dividi assim, basicamente, essa rápida exposição em 3 pontos. Eu vou falar um pouquinho sobre política previdenciária, um pouco da parte do processo
judicial, previdenciário, visão do advogado do processo judicial previdenciário, e por fim, somente pensar alguns temas assim, até temas que já foram aqui expostos, tanto por Alessandro como por Pablo, que tragam também aí uma contribuição, modesta que seja, sobre essas questões. Com relação à questão da política previdenciária, realmente aí vem a cobra de duas cabeças aí participando. É uma coisa que preocupa realmente o nosso sistema previdenciário. As evoluções que nós tivemos nos últimos anos, elas são patentes. Sem sombra de dúvida, o INSS de hoje é um INSS totalmente diferente daquele de quando eu comecei a advogar, já se fazem 13 anos. O próprio sistema do INSS, a própria forma, o fim das filas, que foi muito bem destacado aqui, que realmente era algo absolutamente desumano, apesar de ter se criado uma fila virtual pelo 135, mas é uma fila com mais dignidade, é impossível, claro, ter disponibilidade para atender todo mundo no horário que todo mundo quer. Tem que haver realmente uma organização e o sistema serve realmente para isso. Até a própria estruturação da Procuradoria Federal. Digo a vocês, cada vez mais para nós, advogados privados, é difícil litigar contra o INSS em razão da qualidade do seu corpo jurídico. Nesses 13 anos, a mudança foi clara e para melhor. Realmente, houve uma qualificação maior, por isso que hoje eu já sou contra prazo em quadro, prazo em dobro, intimação pessoal. Acho que você não precisa mais disso não, porque realmente já tem tanto um número que ainda não é suficiente, mas já é um número que está chegando próximo disso, como também a qualificação do corpo jurídico do INSS é realmente uma qualificação muito boa. O INSS evolui muito nesses pontos. Claro, para chegar à perfeição aí falta muito, né? E a gente vê isso que traz uma satisfação, não para o advogado, mas para o cidadão, porque para o advogado era melhor, porque o INSS errasse melhor. A gente teria mais causas para litigar, mas como cidadão, e eu acho que aí o cidadão tem que vir em primeiro lugar, o INSS acertando mais, a sociedade tem uma resposta mais pronta, uma resposta mais acabada. Então, traz essa satisfação ver que essa evolução a gente enxerga no INSS. Então, confesso para vocês que, termo liberal, vou usar ele aqui também, na parte previdenciária, nesse aspecto de política previdenciária, apesar de toda a carga, estigma que tem essa palavra, eu me considero um liberal. Eu acho, na verdade, que a previdência pública, essa é a minha impressão, ela deve garantir apenas um mínimo existencial. É o básico para que o cidadão sobreviva. Aquela história de que a função da previdência, notadamente a previdência pública, é manter o padrão de vida após a aposentadoria, eu acho que isso já foi. Que a gente não pode pensar nisso para o futuro. O INSS, a função dele realmente é garantir, diante daqueles eventos que acontecem, validez, morte, idade avançada, tempo de contribuição, é garantir um mínimo existencial. Notadamente para aqueles que possuem uma renda mais elevada, esses aí têm que se virar de algum jeito. Faça a previdência privada, faça a sua própria poupança, faça seu investimento, abra um negócio, mas não podemos depositar na previdência pública essa ideia de que ela tem a obrigação de manutenção do padrão de vida. Eu concordo plenamente, sou muito criticado por isso, inclusive, com a reforma que houve com relação aos servidores públicos. Eu acho realmente o regime do servidor público de aposentadoria, da forma como é hoje, insustentável. Chegará um momento que não vai ter mais como se bancar isso. Né? Realmente o envelhecimento da população, a diminuição da natalidade. No 2037, a população brasileira vai chegar no ápice. A partir daí, estabilizar e diminuir. Não vai ter mais que sustentos e atrativos. A expectativa de vida hoje, vocês viram, saiu recentemente na imprensa, como cresceu a expectativa de vida do brasileiro nos últimos anos. Então, esse sistema em que você tem uma garantia de um mínimo, e o resto vai ou para a previdência privada, para o sistema privado, que é o proposto para o setor público, né, de caráter inclusive facultativo, vai se quiser, eu sou plenamente a favor. E acho que a gente está partindo realmente, esse foi um passo importantíssimo para a unificação dos sistemas, do sistema próprio de previdência social, do sistema geral, né, do regime geral de previdência social. Isso é um passo importante que foi dado
mas que a tendência realmente é que termine acontecendo isso. É que o sistema seja, no futuro, provavelmente nós não assistiremos isso, né, não vamos assistir, mas as gerações futuras vão assistir um sistema só para a previdência pública e a previdência, vou chamar de privada, mas a previdência do regime geral de previdência social. É o que a gente está realmente caminhando para isso. Com relação à parte do direito previdenciário processual, eu queria chamar a atenção realmente para a criação dos juizados especiais federais. Eu, apesar, tanto a forma redonda com os cabelos brancos, a fase de aparentar mais idade do que efetivamente tenho, eu me considero mesmo assim um dinossauro do direito previdenciário. Eu peguei ainda, no comecinho da minha advocacia, é verdade, a fase pré-juizado especial federal. Ninguém fazia direito previdenciário, advogado nenhum fazia direito previdenciário. Por quê? Porque você ia entrar com a ação, você ia esperar 10, 15 anos para sair um precatório, quando você já tivesse dando a você a visão do advogado, com 15 anos de carreira. Como é que você vai manter o escritório por 10, 15 anos até sair esse precatório, para você usufruir disso daqui a 10 ou 15 anos? Não tinha. Pouquíssimas pessoas faziam previdenciário. E ninguém, aí eu posso falar com o Pernambuco, ninguém fazia só previdenciário. O Juizado Especial Federal mudou absolutamente essa realidade. Me arrisco a dizer que foi uma das maiores revoluções da justiça brasileira, foi a criação do Juizado Especial Federal e, posteriormente, a sua informatização, e foi pioneiro, né, na criação do processo eletrônico, que hoje é uma realidade em praticamente todos os ramos da justiça. Foram duas grandes revoluções que nós enfrentamos, nos idos de 2002, 2003, né, quando houve efetivamente a implantação, e, além disso, mudou o perfil da Justiça Federal. A Justiça Federal é uma justiça de ricos. Era a justiça das empresas que litigavam em matéria tributária, era a justiça do servidor público de alto escalão que ia litigar lá também com o seu empregador, entre aspas. E hoje a Justiça Federal tem absolutamente, totalmente outro perfil, que obrigou, inclusive, a Justiça Federal a se interiorizar, obrigou realmente a ter uma capilaridade maior do que tinha. Hoje a Justiça Federal é a justiça do cidadão. E eu tenho muito orgulho, e sempre que tenho a oportunidade de dizer isso, eu tenho muito orgulho de poder atuar na Justiça Federal. Realmente, quem atua em outros ramos, quem atua em outros ramos da Justiça, podem enxergar essa diferença que há. A Justiça Federal, tanto pelos seus magistrados, como pelos seus servidores, é uma justiça diferenciada. E vem se mostrando também ser a justiça realmente da cidadania, a justiça realmente que se faz para o cidadão. Então isso aí faz com que mostra realmente essa revolução que nós tivemos com a criação do Juizado Especial Federal, transformando a Justiça Federal, que era a justiça de ricos, numa justiça realmente de povo. Outro ponto que eu acho importante com relação a isso, e já tivemos aqui a oportunidade de Alessandro falar sobre isso, é a questão da valorização da instância administrativa no INSS. Isso realmente é um ponto que eu acho fundamental. Torço realmente para que o número de demandas, aí também estou torcendo como cidadão, o número de demandas diminua, mas também que haja também uma valorização e uma efetividade nas instâncias administrativas do INSS. E isso daí passa, principalmente, por possibilitar e facilitar o acesso do advogado a elas. Hoje eu acho que é a realidade de Pernambuco, é a realidade de Alagoas, de Brasília, há realmente, que são os que eu conheço melhor, há uma dificuldade muito grande da participação do advogado na instância administrativa. Há uma resistência ao natural da participação do advogado. Eu conto somente uma historiazinha curtinha, só para ilustrar isso daí. Um cliente queria requerer, daqueles realmente que são muito cuidadosos com relação à aposentadoria, planejaram a aposentadoria a vida toda, né, foi me consultar antes mesmo de requerer administrativamente no INSS o seu benefício. Fizemos a contagem dele, fizemos o requerimento, fizemos o agendamento do atendimento. No dia do agendamento, eu disse, não, vou acompanhá-lo, vou lá participar, né, do processo para
se alguma dúvida, alguma coisa, eu posso ajudar. Chegando no posto de atendimento do INSS, na agência, né, primeiro havia uma cadeira, o meu cliente idoso, né, sente, eu está aqui em pé do seu lado. A servidora disse, não pode não. Ou fica um ou fica outro. Aí eu disse, não, mas eu sou advogado dele, tenho procuração, se quiser você entra na procuração, você senta aqui e ele vai lá para trás. Mas se ficar ele aqui, você não pode ficar aqui do lado dele, em pé não. Então, coisas mínimas, empecilhos assim que são colocados de forma pequena, mas que terminam contribuindo, eu gostaria muito de atuar, hoje praticamente não atuo, na esfera administrativa do INSS. Não atuo realmente, por dois motivos. Primeiro, por conta do próprio tratamento, parece que somos todos Jorginas. Os mais novos aqui não vão saber quem é, né? Não sei se é, acho que ela faleceu. Não? Está viva? Não, então posso falar ainda melhor. Posso até falar melhor. Jorgina de Freitas foi uma advogada que comandou uma participação de estima de fraude no INSS nos anos de 91, nessa época mais ou menos, e ficou marcada assim, isso daí. Então, todos nós, quando chegamos lá, parece que chegou Jorgino, que está aí, né? Então, há essa resistência assim, natural, mas que não deveria acontecer. E além do que o que a gente costuma ver na instância administrativa do INSS, aí eu falo de experiência também, é que em grau de recurso a reforma de decisões é mínima. Se você realmente for buscar o grau de reformas, eu realmente não tenho dados, isso eu estou falando empiricamente, só do que eu vejo na prática do meu escritório, é que o número de decisões do servidor que são reformadas em grau de recurso é muito pequeno. E eu acho que o fortalecimento dessa instância administrativa iria realmente tirar grande parte aí dos processos que chegam à Justiça Federal, que assoberbam a Justiça Federal, que fazem com que aqui tenha 1.800 processos, né, mensais, né, de uma recursão somente em grau de recurso já, né, se essa instância administrativa realmente tivesse o seu reconhecimento, sua valorização. E aí vai o pleito, não só de um advogado, como também um membro da OAB, de que permita ao advogado que participe. O advogado aí é um colaborador nesse aspecto. Então, quanto mais se abrir o advogado, maior a possibilidade de fazer a justiça na esfera administrativa mesmo, sem precisar ir para a esfera judicial. Sobre esse ponto, assim, também era o que eu queria falar com vocês. Já me encaminhando para o último ponto, para a minha, que eu iria realmente fazer algumas ponderações sobre algumas matérias, inclusive que já foram discutidas aqui, vou falar rapidamente sobre algumas coisas. Uma delas, que já foi referido, é a questão da desaposentação. Polêmica, extremamente polêmica a questão da desaposentação. Né? Eu, por sinal, fui um dos advogados que não apostei na desaposentação. Muitos colegas meus apostaram nela, entraram com diversas ações, estão aguardando a decisão do Supremo, né, para ver qual realmente vai ser o destino final dessa questão. Eu não apostei, não até mais por uma questão pragmática do que por uma questão realmente de entendimento de direito. Se nós pegássemos friamente tratar a aposentadoria como algo irrenunciável, eu acho que seria uma certa forçação de barra. Eu acho que a aposentadoria é sim irrenunciável. Agora, sendo realmente pragmático, objetivo, a desaposentação pura e simples vai representar o caos na Previdência Social. Então, o que eu acredito é que não passa no Supremo. Realmente o Supremo, até por sua composição, pela forma de indicação dos seus ministros, e eu não digo isso infelizmente não, porque realmente isso é necessário. O Supremo é um tribunal político e tem que também decidir dessa forma, ele tem que levar em consideração também esses aspectos. Eu acho aí que esse aspecto deve ser levado em consideração na decisão relacionada à desaposentação. Apesar de concordar plenamente com o que o João Paulo falou, há necessidade realmente de uma regulamentação legislativa disso daí. Criou-se uma situação injusta, uma criação, até porque eu mesmo, confesso a vocês, quando chega um cliente para mim e diz, olha, eu completei o tempo já necessário para a aposentadoria, mas tem esse negócio de fator previdenciário, o que é que eu faço? O que é que eu costumo dizer? Olha, se aposente. Porque a única possibilidade que eu digo para que a pessoa não se aposente
Se ele tem uma renda assim, que garanta, ele já tem uma idade que não seja uma idade tão avançada, aí realmente que consuma mais um tempo, aí pelo menos para você melhorar o seu fator previdenciário, depois explicar o que é fator previdenciário, que não é fácil, porque advogado não gosta de número, é uma resistência natural, dizem nem para fazer direito porque não gosta de matemática, né? E fator previdenciário a gente tem que relevar isso daí. Mas o que eu costumo dizer ao cliente é: se aposente. Por quê? Porque a tendência é piorar. Não espere e vá melhorar. O sistema previdenciário não tem como ser mais bonzinho, entre aspas. Ele tem que ser cada vez mais malvado mesmo. A tendência é essa. O envelhecimento da população, o tem que ser isso. Então, quando você cumprir os requisitos, se aposente. Porque realmente a tendência não vai melhorar. Se você ficar esperando, não vai haver essa melhora. Mas há necessidade de se regulamentar isso, se criar alguma forma, alguma maneira, o Paulo já falou aqui realmente de algumas maneiras que são previstas até no direito comparado já, para que haja uma compensação em razão da pessoa continuar trabalhando mesmo após a sua aposentadoria. Né? No regime público mesmo, né? Nós temos no regime próprio de previdência, nós temos a figura da permanência, por exemplo, que já é um certo desestímulo para que a pessoa realmente se aposente e deixe de trabalhar e deixe de... Então, pelo menos tem aquela devolução da contribuição previdenciária que ele faz, que já funciona assim, de um jeito. Já tivemos isso, né? Pecúlio, chama pecúlio no regime geral, mas hoje não temos mais. Hoje, aquela pessoa que se aposenta e continua trabalhando, o que é que ele pode ter direito? Né? Se eu não me engano, ele só tem direito à reabilitação profissional e ao salário maternidade, não é isso? Provavelmente, depois que ele se aposenta, não vai ser mais mãe, né? Se for homem, pelo menos até hoje, a gente não tem possibilidade, amanhã não sabe. Mas, e as mulheres, quando se aposentam, geralmente já não estão mais na idade reprodutiva. Então, termina tendo nenhum benefício com isso. Então, há necessidade realmente de, por lei, eu também acho que o instrumento adequado para isso é a lei, de se regulamentar essa situação. Um outro ponto aqui que eu queria falar, também já aproveitando, já que é melhor que o Paulo é do Estado, então ele pode ser realmente nas ruas, pode encontrar ele, e aí tem algum problema. Eu não sou daqui, então realmente eu fico mais à vontade para falar. Realmente essa questão de distinção entre gêneros. Aí também está falando cidadão. Eu acredito também que é algo, os estudos apontam, e a gente tem que caminhar para isso. Eu sou entusiasta de regra de transição. Eu acho que a regra de transição, sempre que o legislador, quase sempre que o legislador faz uso dela, ele está fazendo de alguma forma justiça, né? Você pega aquela pessoa que já está no sistema, já iniciou, mudar as regras no meio do jogo. Se você está fazendo qualquer jogo e muda a regra no meio, você fica altamente satisfeito. A regra de transição é um modo de minimizar isso daí, né? Você não pegar e mudar de vez, assim, de forma brusca. Eu acho que nesse caso, por exemplo, do gênero, você poderia criar uma norma de transição. Quem fez isso foi a República Tcheca. Ela manteve o sistema desse modo, do redutor da idade das mulheres para a aposentadoria, para as mulheres que efetivamente comprovassem, né, que por exemplo, mulher solteira, sem filhos, essa daí não teria direito a esse redutor. A mulher que tivesse filhos teria direito. Nós poderíamos enfrentar aqui um problema com relação ao princípio da isonomia. Poderia ocorrer esse problema. Mas a República Tcheca você precisa comprovar o fator que faz com que você tenha 5 anos a menos. O fator realmente é um fator aqui histórico, social, né, antropológico, e você teria que fazer realmente a comprovação disso. Mas eu acho que dentro de algum tempo, até levando em consideração, homens e mulheres, a princípio, a mulher paga menos tempo de contribuição para usufruir mais tempo de benefício do que o homem. A mulher, como tem uma expectativa de vida maior, né, então, e contribui menos, já que há um redutor, então ela contribui durante um tempo menor para usufruir do benefício por mais tempo. É algo assim realmente que a gente tem que repensar. Talvez não para agora, mas para o futuro próximo a gente tem que repensar. Outra coisa que é muito complicada de mexer, já se tentou também, pensão por morte. Pensão por morte é algo extremamente complicado de se mexer. A gente vê, é fato, acontece. Quando eu fui casar mesmo, também já faz tempo, quando eu cheguei ao cartório, tinha um velhinho de 90 anos casando com uma menina de 18 anos na minha frente. Pode ser amor? Pode ser amor.
Obviamente, pode ser. Não sei. Né? Quem sou eu para julgar o amor? Mas, assim, pode causar uma desconfiança de que há uma necessidade, principalmente levando em consideração que ele era auditor da Fazenda. Eu fiquei curioso, eu confesso, ele estava na minha frente da fila, eu fiquei esticando assim o pescoço para ver a profissão dele, já tenho conhecimento disso, né? Então tem uma boa aposentadoria de 18 mil reais, então a sua senhora, quando chegasse o falecimento dele, iria usufruir dessa pensão, né? Hoje não mais de 18 mil, né? Na época não sei quanto tempo ele demorou para morrer, hoje certamente morreu, né? Não é possível. Mas, não sei se ele morreu logo depois, senão ela tem direito à integralidade. Se não foi, ela hoje tem um limitador, mas mesmo assim uma pensão, uma senhora pensão. E por quantos anos ela vai usufruir dessa pensão? Já tivemos casos, vocês sabem muito bem, filhas solteiras que têm direito a essa pensão, etc. Teve um caso no meu escritório de uma senhora que ela era pensionista há 88 anos. Recebia pensão há 88 anos. Era com pai ferroviário, faleceu, inclusive num acidente, ele foi atropelado no trem, e ela, filha menor, começou a receber a pensão. E depois, atingiu a maioridade, etc., não casou, viveu em um estado, não casou. E até hoje, não sei também, acho que ela está viva ainda, mas ela está recebendo pensão ainda. O pai dela morreu com 28 anos. Ela recebeu essa aposentadoria, ou recebe ainda, com 90 anos já. Então, é insustentável também dessa forma. Já se tentou, já se teve ideias, mas realmente a gente sempre encontra aí barreiras nos princípios constitucionais, né? Barreiras boas, digamos, se dizer de passagem, mas que realmente terminam onerando aí a nossa previdência social em relação a isso. Idade mínima. Idade mínima é outro ponto também. O Brasil é um dos poucos países do mundo, né, que tem um sistema de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. O motivo já foi exposto aqui pelos meus colegas. Eu também vou pontuar isso com uma situação prática. E vou usar, não é raiva dela não, mas vou usar minha sogra. Não é para falar mal dela, mas a minha sogra se aposentou com 45 anos de idade. No auge da sua produtividade. Minha sogra hoje tem 65 e lá vai muito ainda, viu? Pelo jeito, vai muito. Ela não se chama Esperança, mas também acho que ela é a última que morre. Mas ela vai ficar muito tempo e altamente produtiva. Então, no caso, ela era servidora pública, ela já tem 20 anos já de aposentada, começou a trabalhar cedo, né? Então, vocês vejam como o não estabelecimento da idade mínima termina gerando situações como essa, em que a pessoa recebe o benefício por tempo superior ao tempo em que ela contribuiu. É o que, inexoravelmente, eu acredito que vai acontecer com ela. Inclusive, felizmente, eu gosto muito dela. Então, ela vai realmente, ela deve receber durante muito tempo aí essa aposentadoria. Para encerrar, como o tempo já está terminando, é só algo assim, previdenciário realmente é uma matéria apaixonante. É um sistema realmente que nos apaixona. Eu acho a advocacia previdenciária, a advocacia privada previdenciária, é uma advocacia que nos dá uma recompensa que dinheiro nenhum paga. Ela nos dá a recompensa da gente poder ver aquela pessoa que chega no seu escritório sem ter nada, incontáveis vezes, incontáveis mesmo, eu tive que tirar 5, 10, 15 reais do bolso para aquela pessoa poder voltar para casa, ou poder comer uma coisa, chegar 4 horas da tarde no escritório, eu não comi nada hoje ainda. A gente vê aquela pessoa dali ter realmente conseguir um benefício a que ela fazia luz. Eu não quero benefício que a pessoa não tenha direito. Esse eu não quero. Eu recuso muitos clientes no meu escritório todos os dias por conta disso. Eu acho que o mais importante aí é que a gente possa contribuir para que seja feita realmente justiça. E quando a gente vê realmente a justiça sendo feita com uma pessoa como essa, aquela que mais precisa, aquela que mais precisa do Estado, aquela que mais precisa do advogado em si, é que a gente sente orgulho da nossa profissão. A gente vê realmente como a nossa profissão, tanto a profissão do advogado, a do magistrado, a do procurador, que também é um advogado, está defendendo o erário público, então é importante para a sociedade. Então, com essas palavras, eu agradeço a vocês a paciência, agradeço a vocês aí essa atenção que me deram.
e qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Obrigado.